aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Se começa uma semana nova, tem um episódio do Caos Corporativo pra você. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, tema incrível novamente, pra cima! Bora, e aqui com vocês, Fê Bragato, e hoje temos também convidada especial aqui com a gente. Tatiane Nossa, Silva. que recepção! Ai, muito Tati, obrigada. bem-vinda. Ai, gente, que recepção maravilhosa, que abertura com energia, né? Isso aí, viu? começar a semana assim, né? E uma boa pessoa de treinamento de varejo, eu gosto já quando abre dessa maneira. Sim, isso aí. Com essa estamos vivos. energia. É isso aí, muito bem, Tati Silva, que é gerente executiva de treinamento e desenvolvimento do grupo L'Occitane. Gente, vai ser um episódio perfumado para falar de aprendizagem no varejo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço muito o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, muito rico. Vai E ser, muito sim. perfumado e cheiroso. Muito perfumado. Roda essa vinheta. Estamos Roda. começando. Ai, vocês estão sentindo o cheiro? Gente, chegou a L'Occitane nessa temporada. Maravilhosa, L'Occitane. Vai ser um episódio delicioso. Delicioso, cremoso, perfumado, maravilhoso. Eu sou suspeita pra Tati. falar, porque eu endosso tudo isso. Ai, mas não tenho o que falar, né? Aliás, eu quero até te ouvir sobre isso, porque deve ser incrível trabalhar numa empresa na qual a gente confia, na qual a gente gosta, na qual a gente acredita nos resultados, né? E que é querida pelo público, né, Tati? É muito, é muito. Eu falo que, assim, L'Occitane en Provence, a gente tem toda uma história por trás, né? Não sei se vocês já perceberam, mas cada produto que é lançado, existe uma história verdadeira. Então, a gente fala que quando você trabalha em L'Occitane, você passa a contar as suas histórias verdadeiras. Então, você tem todo o encantamento, tem toda essa beleza, tem todo esse inspiracional por trás da marca e por trás também dos lançamentos do produto, que não tem uma pessoa que não trabalhe lá que não saia Gera inspirado conexão, e emocionado. Porque Incrível. realmente é difícil a história e tudo que a marca representa não te pegar. Porque faz sentido, né? É. Faz sentido, precisa fazer sentido. Sim. E nós estamos com a temporada Aprendizagem Corporativa pra valer no ar. E no episódio de hoje, em que a gente traz a Tati Silva aqui para falar sobre a experiência na L'Occitane, a gente quer saber justamente qual que é a importância da aprendizagem para o varejo, para o tete-a-tete com o cliente, né? Então eu queria ouvir de você já de largada, né? Como é que vocês fazem para conectar a estratégia de aprendizagem com o momento exato do contato de um representante L'Occitane, de um funcionário, de uma funcionária com o cliente? Nossa, assim, Rô, eu acho que é super... É uma força-tarefa, né? Porque a gente fala assim, você aterrissar uma estratégia, ela não é aleatória. Ela tem uma série de pilares que você precisa seguir para que realmente tudo que você projetou para a experiência do cliente seja perfeita. Então, a gente até brinca que quando a gente vai fazer a montagem das nossas campanhas, a gente literalmente se encontra numa sala, todo mundo mostra todo o portfólio, fala sobre todas as histórias verdadeiras e daí começa os nossos brainstorms, do tipo, vamos agora ver o que a gente vai entregar para o nosso time de vendas, né? Como que a gente faz para aterrissar toda essa beleza que vai ter por trás do marketing, que vai ter atrás da parte de comunicação, que vai ter atrás do CRM, mas como que eu faço para aterrissar tudo isso lá na ponta? Que é o que eu estava comentando até com vocês antes do nosso bate-papo aqui, né? A única estratégia que o consumidor vê é a experiência que ele recebe de você dentro do seu ponto de venda. Então, a gente pensa exatamente agora, tá bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, como é que eu vou colocar em prática? A gente literalmente constrói muitas etapas aí. A primeira etapa é, o que de fato o meu vendedor precisa saber? O que de fato ele precisa contar para o consumidor? Ainda mais porque hoje o consumidor, ele quase não tem tempo para ouvir a gente. É Ele raro, tá com nem quer, né? pressa. Quando ele quer Pressa. ouvir a história, né? É. Quando ele quer. Ele tá com pressa, o tempo dele Tem um é time. precioso. Tem um time. Eu acho que se a história é boa, Você segura. você segura, mas também tem um time. É, Né? Por exato. exemplo, e aí me desculpe se eu estiver falando bobagem,
Mas tem um perfume que foi lançado há alguns anos chamado Golden Hour. Ai, sim. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele Sim. tem uma história maravilhosa, Linda, não linda, tem? que é a Golden Hour da Provence. É a Golden Hour da prova. É. Conta essa história pra gente. Porque Ai, assim, conta. um dia alguém me contou essa história. Você foi numa loja então mesmo. Lógico, sempre vou. Pra comprar Ai. o perfume. Então, mas olha que delícia, o que você vive é essa experiência, né? Sim. O que eu tento Porque é muito mais do que um perfume. é muito mais do que um perfume. Exatamente. E quando a gente fala com o nosso time de vendas, a gente fala justamente isso. Você está oferecendo para o seu consumidor é uma vivência, é uma experiência. É um momento que muitas vezes você até tira ele do dia a dia dele. Ele já está com a cabeça cheia de situações, de problemas. Então, se ele entra numa das lojas nossas de L'Occitane, faz ele viajar com você. Transporta ele justamente no que você precisa dentro das histórias e você foi transportada. Porque se você lembra até agora... Inesquecível. Eu Foi acho inesquecível. eu acho que é de 2017, coisa assim. Esse Foi perfume. 2017. 17 Foi, mesmo, né? Foi com Terra de Você lembra Lumière. até o ano? É o pôr do sol. É o pôr do sol. Isso, é uma fragrância que foi lançada, ela foi inspirada no nascer do sol da Provence, dos campos da Provence. Então, eles fizeram uma combinação de lavanda, que é muito comum, né? Onde a gente tem vários também olfativos de orvalho e de madeira dentro da combinação da fragrância. E o mel, que é muito comum também nessa região. Então, gente, era uma fragrância floral gourmand. Meu Perfeita. E tem a questão da interação dos raios de sol com Sim, as flores. com então, as- por isso, Golden exato. Hour, Tô maravilhoso. desconfiado que a senhora trabalhou na L'Occitane. Ela foi bem treinada. Super bem treinada, né? Ela foi bem treinada, eu não Eu- tenho dúvidas Eu sou disso. uma ótima consumidora. Passado. Foi mesmo. Nossa, mas que delícia você contar isso, porque é sinal que você foi transportado para a essência da fragrância. Sinal que alguém foi treinado e me Alguém explicou foi bem. treinado. Bem. Aprendizagem eficaz, hein? ó. Exato, mas olha só que bacana, né? Para esse treinamento, a gente fez um treinamento super exclusivo, porque a gente levou eles para aquele palácio maravilhoso que tem lá no Ipiranga. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar. Qual o... O que é o Cedro. É quase do sim. ladinho ali Do do museu. Museu do Ah, sei, Ipiranga. certo. Tem alguns palácios ali em volta. E a gente fez um lançamento exclusivo para eles. Então, a gente fez como estações, onde a gente ia contando exatamente cada etapa Que legal. da fragrância. Porque a fragrância ela é dividida em 3 partes, né? Você tem as notas de cabeça, você tem as notas de coração e as notas de fundo. Então, cada uma das sessões que o time de venda ia passando, a gente ia contando uma história a respeito daquelas notas olfativas. Então, não teve como eles não saírem de lá Impactante, né? inspirados e impactados Emoção. com a emoção. Agora, Tati, eu queria justamente pegar esse detalhe, porque a gente está falando de conseguir tocar a alma dos vendedores, Sim. dos franqueados. Uhum. Por outro lado, a gente sabe que o varejo é o segmento mais nervoso É super. da sociedade comercial. Uhum. Então, se existe um segmento onde as coisas acontecem para ontem, tem o rouba-monte, tudo é O insano. que é o rouba-monte? Rouba-monte é você tem muitas vezes Jogo de baralho. parecido com o jogo de baralho, mas você está competindo por um market share de 0 ponto alguma coisa numa determinada região. Com O varejo é certeza. um dos segmentos que você tem maior quantidade de informações de pesquisa. Sim. Existem muitos institutos que te falam, olha, na Zona Leste você tem isso aqui de market share, competindo com essas empresas. Então, é super aprofundado. E eu queria saber da Tati, como é que a gente consegue ser, ou como é que vocês conseguem ser tão efetivos, principalmente em situações que vocês têm que ensinar as pessoas em tão curto espaço de tempo, para uma Black Friday, para o Natal, para o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Como ensinar rápido? É um diferencial competitivo absurdo se você É consegue ensinar rápido e a pessoa aprender rápido, né? Sim, sim. Eu acho que aí você tem que ter um 360 muito bem amarrado. Porque não vai ser apenas aprendizagem. A aprendizagem é o marketing, é o time comercial. Todo mundo falando a mesma linguagem. Agora, falando da parte de aprendizagem, sim, você tem que fazer com que o conhecimento ele seja rápido e ele consiga atingir as pessoas num curto espaço de tempo, mas você pode começar a lançar pílulas que já vai preparando esse cara. E a nossa ideia é justamente sobre isso. O que eu faço para eu ter pílulas que já comecem a engajar o meu time de vendas para o que ele precisa de fato receber como aquele residual
forte. Sim. Então, para essas grandes datas comemorativas, embora eu tenha o meu treinamento online, o meu treinamento presencial, onde eu vou aterrissar toda a estratégia, todo o conteúdo, tudo que eu preciso entregar, mas eu tenho movimentos anteriores que já vai dando um spoiler para ele Começa do que lá tá por atrás. vir. Então, começa antes. Ótimo. Ele não vai ser de uma hora para outra. Porque é a maneira que você tem para engajar o time de vendas. E você checa. Ó, Checo. semana que vem, Checo. Natal. Checo, com certeza. Responde o quiz aí. Com certeza. E daí aí que eu falo que a gente precisa de uma parceria muito grande com as outras áreas. Porque você não faz as coisas sozinhas. O time comercial, ele é quase assim uma família atrás de mim. Por causa que ao mesmo tempo em que eu estou ali entregando toda uma cartela de experiência de aprendizagem, eu preciso que eles me auxiliem para garantir que o time de vendas tem escala. Porque a escala é fundamental para que ele já separe o horário dele de treinamento. Porque tem isso. O varejo é super dinâmico. Uma pecinha que falta, já roda tudo dentro da operação. E daí você tem que garantir que ele tem o horário dele separado de treinamento. Ele tem o horário dele de desenvolvimento. Então, e que o time comercial vai garantir que, de fato, aquilo vai acontecer. Né? Então, é uma parceria mútua e de uma sinergia imensa que precisa para que seja um sucesso. Porque você pode até se preparar, ter todas as etapas de preparação, ter todas as ferramentas para você treinar o seu time. Só que se você não tiver bem armado esse 360, alguma coisa vai sair do que você pretende. Alguma coisa vai sair do plano. Interessante. Inclusive, você falando dessa questão de preparação, né? Então, tem toda essa conexão. Eu já vi que vocês têm toda essa preocupação de conectar o cliente, conectar a turma que vai ser ali ensinada e tudo mais. Mas existe um grande desafio aí, imagino eu, na hora de fazer essa aprendizagem acontecer, porque o varejo parece muito distante do corporativo. A gente estava comentando sobre isso. Qual que é o seu maior desafio, assim, na hora de fazer esse processo de ensino-aprendizagem para chegar lá no varejo mesmo? O maior desafio é você aperta a peça central para isso acontecer. E isso dos dois lados. A peça central do mundo corporativo entender que quem faz acontecer é o time de vendas. Então, tudo que você faz e toda a estratégia que você planeja, que você pensa, é ele que vai garantir a melhor experiência para o seu consumidor. E para o time de vendas entender, você é responsável por descer uma estratégia toda organizada, toda bem executada, onde a gente garante a melhor experiência para o cliente. E você tem essa responsabilidade de fazer essa entrega da melhor forma possível. Porque muitas vezes o corporativo, ele tem toda uma preparação, mas que nem sempre aterrissa na linguagem do nosso time de vendas. E daí a gente vem de uma forma que fica muito descolado da realidade operacional dele. Ou até mesmo o time de vendas, ele está tão descolado do mundo corporativo que ele não se sente parte. Faz sentido. Então ele simplesmente recebe o conteúdo, vou fazer o meu melhor aqui, vou entregar o meu melhor aqui. É outra realidade, né? E eu não tenho parte disso. Eu só preciso vender e bater meta. Eu só preciso entregar e bater meta. É que só vender depende de estar preparada para, né? Você sabe, Amanda, aqui é super... Eu penso assim, eu concordo em partes, no sentido de que a venda pela venda, ela sim, ela pode acontecer de muitas formas. Só que igual atingiu você, por exemplo, que você guardou toda a experiência de como foi, daquele momento, até hoje você ter isso na sua mente, eu falo que isso é uma venda com experiência. E o cliente volta, né? Porque o cliente volta. Porque cada venda você continua construindo essa marca, né? Exato. É que a venda não acaba ali, né? Vai usar os produtos, continua vivendo. O storytelling do produto acaba sendo vivenciado cada vez que você usa ele. Então você tem uma recorrência, você tem uma nova venda acontecendo ali. Sim. A cada momento, né? Ô, Tati, eu queria saber quais são as ações de aprendizagem que vocês têm hoje na L'Occitane. Como é que vocês fazem tudo isso, toda essa magia interna acontecer para que essa magia externa no contato com o público possa também ocorrer? Bem, são várias frentes, né? A gente tem os nossos recursos online, a gente tem os nossos materiais físicos. Nós temos também a parte de operacional, onde o treinamento continua dentro da operação, porque eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes,
da minha experiência, agora não falando de L'Occitane, mas da minha experiência trabalhando na aprendizagem há muito tempo, às vezes a gente entende que o time que é responsável pela aprendizagem, apenas ele é responsável por sustentar. Mas não é. Existe uma sustentação posterior que precisa acontecer. E essa sustentação superior e até mesmo de consistência, eu acho que era uma das mais difíceis para você realmente conseguir reverberar. Porque, pegando novamente o gancho com o comercial, hoje a gente tem os nossos treinamentos online, então todas as nossas campanhas, primeiro a galerinha vai passar por um treinamento online junto com a gente. Em algumas praças nós realizamos treinamentos presenciais. Temos também os nossos materiais físicos que vão como complemento da campanha para a gente aterrissar tudo o que a gente precisa. O que são? São books, são flyers? Tem tudo. Você textos. Sim, a gente tem todo um e-book lindo, maravilhoso, super aspiracional, que a gente conta as histórias, mas que daí está muito mais aterrissado ao atendimento, ou seja, como a gente vai reverberar junto com o nosso consumidor. Os treinamentos online é muito mais daí a inspiração. Então, como que eu capto o meu vendedor para ele entender, olha, tem toda essa beleza por trás, então a gente precisa passar isso daqui, né? E o treinamento presencial, que daí eu viajo com ele. Eu faço ele ser transportado, seja para Provence, seja para Brasil, de qual é o tema que a gente tá falando. E daí existe a sustentação na ponta. E quem que faz a sustentação na ponta? O gerente de loja. Porque eu treinei você. Agora você vai sustentar o seu time. Como você vai sustentar? A gente prepara um guia, onde esse guia, que a gente chama de protocolo, ele tem exatamente todos os marcadores do atendimento e do conhecimento que o time de vendas precisa ter. E a gente tem um dia específico na nossa operação de treinamento, que a gente fala toda quinta-feira é dia de treinamento. Então, o gerente ele já levanta com esse mindset, sabendo que aquele dia ele vai precisar ofertar algum treinamento para o time dele, para reverberar. Tati, você falou duas palavrinhas aqui que eu fiquei curioso. Que você falou do seguinte, que tudo começa no digital. Sim. E que depois vai o físico como complemento. A estratégia de aprendizagem agora está mais para o digital? Nesse momento, sim. Ele está mais no digital. Acho que por 2 motivos, né? Realmente, eu acho que depois que passou a pandemia, nós nos tornamos outras pessoas. Totalmente. Todos nós. Todos nós. Acho que ninguém ficou não tem como ileso. passar ileso, é isso. Mas eu acho que a gente esperava um pouquinho mais de transformação. A gente queria um pouquinho real, mais holística. A gente não falava isso. Com certeza. Ai, gente, depois de tudo isso, de tanta morte, de tanta tragédia, a gente vai estar num nível diferente de consciência da humanidade. Acho que a gente esperou por isso. E acho que depois virou meio... É porque a gente aprendeu, mas não transformou em alguns setores, né? Retrocedeu em alguns casos, inclusive. Sim. Então, eu acho que depois da pandemia, a gente realmente se transformou. E a gente viu, acho que o grande potencial que existe no mundo digital. Existe um grande potencial, né? Onde você consegue, com certeza, impactar as pessoas em um curto espaço de tempo de uma maneira muito mais rápida e muito mais efetiva. Mas principalmente porque a nossa geração, agora as novas gerações, inclusive, elas se conectam demais com o mundo digital. Então, elas gostam dessa experiência, né? Tati, eu queria te perguntar sobre uma dor que é recorrente em quase toda empresa, em quase todo profissional que lida com treinamento, desenvolvimento, formação, tem o problema da resistência. Sim. Que é importante para a gente que quer lançar o produto, que trabalha com isso. Mas você tem perfis que são absolutamente... resistentes. Eles não enxergam a importância. Como é que vocês lidam quando vocês percebem que existem pessoas que não enxergam valor? Tem que tornar o treinamento sexy, assim como a gente torna um produto sexy para o consumidor. Você tem que empacotar, você tem que fazer um plano de marketing para vender o treinamento, ou não chega nesse nível? Tem. No entanto que lá, por exemplo, a cada módulo, a cada programa que a gente vai lançar, a gente faz toda uma roupagem para entregar esse programa. Então, a gente envia uma carta digital avisando que o programa vai acontecer. Daí vem uma pílula pelo Instagram. Olha, gente, vai estar chegando o módulo, você vai saber disso, disso e disso. Olha, agora vocês têm um encontro marcado, que é um kick-off de lançamento do programa. Daí entra todo mundo participa, fala como está se sentindo, que é o fazer parte.
Que era justamente o que eu estava te falando. A dificuldade que a gente tem de aterrissar a estratégia do corporativo para a estratégia do varejo é ele saber que ele faz parte. Eu não estou entregando mais uma demanda para ele. Eu não estou entregando para ele mais um exercício que ele precisa executar, uma atividade que ele precisa fazer. Não, você faz parte do todo, da execução, da entrega que nós precisamos e a gente precisa que você percorra esse caminho junto com a gente para a gente atingir o nosso objetivo. Então, quando ele se conecta com isso, que ele entende que ele tem aquela responsabilidade, que ele faz parte e que ele é peça central e fundamental para aterrissar toda a estratégia que tem por trás... Aí começa a fazer sentido querer participar do treinamento. Mas eu acho super legal o ponto que você coloca, porque realmente nem todo mundo está aberto a uma cultura de desenvolvimento. E muitas vezes você, no mundo do varejo, você vai entrar em algumas marcas onde você realmente vai pegar um time que não está aberto a essa cultura de desenvolvimento. Daí é uma história que você precisa começar a contar e traçar junto com essas pessoas para elas mudarem essa mentalidade. Como? Mostrando para elas que treinamento funciona, mostrando para elas que quando você faz o treinamento, você melhora a sua venda, quando você faz o treinamento, você melhora o seu NPS, né? Se você tem o melhor NPS, quer dizer que o cliente está feliz com você, está feliz com a sua operação. Então, você vai provando por A mais B para ele que a cultura de desenvolvimento reverbera para que ele tenha uma qualidade melhor na vida dele, como um todo. Sim. E falando dele como pessoa e como profissional. Uma coisa também que a gente traz muito no nosso treinamento é... Eu não quero que você se torne um profissional melhor, eu quero que você se torne uma pessoa melhor. A gente está aqui para a gente trabalhar numa estratégia, principalmente num caminho onde você está se tornando um ser humano melhor. Então, quando a gente consegue aterrissar isso nele, ele se conecta com a gente. Porque ele muda a chave, muda. E vai muito também do papel do gestor. Ele passa a pedir treinamento, né? Ele passa a pedir. Ele passa, inclusive, a falar que o horário do treinamento dele não pode mexer na escala dele. Que legal. Ô, Tati, né? A gente está falando dessa questão de conexão, eu já vi que tem muito de storytelling aí, né? Que não é uma venda só pela venda. Não é uma venda pela venda. É uma venda que eu tô vendo, eu sou um pouquinho dessa área também do branding. Então eu tô vendo que tem um branding aí muito bem embalado nessa venda, né? Tem. Agora, trazer essa experiência que faz parte do branding, como que vocês levam a experiência para o digital também, para esse público que se conecta melhor no digital? Eu acho que essa é uma pergunta super legal. E é um desafio, sem dúvida alguma. Porque a gente sabe que realmente o presencial, você consegue tornar experiências incríveis, né? E táteis. Né? Agora, o digital é um pouco do que eu estava comentando. A gente tem alguns preparatórios anteriores que faz com que a pessoa vá aterrissando aquele momento. Então, deixa eu pegar um exemplo da campanha de mães que nós tivemos esse ano, que foi de Íris, o lançamento maravilhoso de Herba Íris. A gente teve toda uma entrega de canecas para o nosso time, já toda estilizada, com uma coleção. Junto com aquelas canecas, eles já receberam um convite para o treinamento digital, com uma amostra da fragrância, para que ele já começasse a entrar. Então, você vê que tem um preparatório antes, não é só digital. Sim. Ele tem tem uma coisa híbrida Ele ali, tem uma né? coisa híbrida que é muito forte. Mas quando você chega no digital, o visual é muito importante. Então, a gente tem um cuidado imenso para que a apresentação seja impecável. E que eu consiga utilizar todos os recursos visuais possíveis. E é uma coisa que a L'Occitane faz maravilhosamente bem. Que um vídeo dela te transporta para Provence. É verdade. Maravilhoso. Né? Ou para o Brasil. Qual marca a gente esteja falando a respeito. E daí, quando você faz com que a apresentação ela seja impecável e traga esses recursos visuais que impacta o nosso time de vendas que está do outro lado, ele morre de paixão. Porque ele fala, gente, que coisa linda. Né? E aí, que maravilhoso. de novo, você conecta, né? O que aconteceu previamente com o que está acontecendo ali no momento. Você Agora, faz esse link. Achei muito legal isso que você falou, Tati, com relação a essa experiência, esse olhar para a qualidade, enfim, para que tudo seja impecável. E quando a gente olha para as organizações como um todo, a gente vê que sempre marketing tem bastante verba.
para fazer esses filmes maravilhosos. Nem sempre. Eu tô sentindo um cutuque aqui. Mas... Não, é porque... Não, assim, se a gente for parar pra pensar... É verdade. Marketing tem muita verba para fazer uma campanha maravilhosa, para fazer eventos e tudo mais. E o quer dizer, que é para o público, né? Quando a gente fala de transmitir aquela informação para o público, sempre tem dinheiro para fazer impecável. Sim. Quando a gente fala de fazer ações internas, isso também tem que ser impecável, mas nem sempre o recurso vem na mesma proporção, né? Agora, você vem de marketing também. Sim. Né? Você consegue puxar mais sardinha pro teu lado? Consigo. Com certeza. Eu já tive essa experiência. Eu acho que essa parte, com certeza, aflora mais o lado criativo. Mas uma coisa que eu falo pro meu time é: verba não é impedimento. Vamos usar a nossa criatividade. Porque recurso nós temos. Né? Isso é super importante. Então, acho que isso é super importante. O Canva tá aí para nos ajudar. A gente consegue fazer várias coisas legais. Às vezes, você fazer uma ambientação em alguma sala e você fazer ali uma gravação, você consegue também trazer muita criatividade com vídeos, com recursos audiovisuais. É super possível de você fazer ferramentas úteis, mas que tenham um audiovisual impactante. Então, eu falo que a criatividade, ela é muito importante. Mas, sim, o marketing, ele me traz, com certeza, eu acho que esse lado mais aspiracional para tudo do que a gente vai fazer dentro de treinamento, porque eu falo que eu não preciso apenas vender o produto, eu preciso que ele compre com a beleza que tudo representa. Então, por isso que a campanha, ela precisa já vir envelopada com toda a beleza que ele vai ter no ponto de venda. E eu tenho esse cuidado para envelopar o meu treinamento dessa maneira também. Agora, a gente falou que você é de marketing, mas a sua formação... Conta um pouquinho dela pra gente. Super marqueteira, pô. Super marqueteira, mas a formação original... Gente, agora você me pegou, hein? Porque a minha formação original é farmácia. Olha! Eu sou formada em farmácia bioquímica, né? Que legal. Mas foi assim, foi um trajeto na minha vida muito interessante, porque eu acho que todas as etapas que eu passei, eu consegui adquirir uma experiência. Eu consegui pegar, falei assim, nossa, é por esse caminho, eu gosto disso, é por aqui que eu vou. Ai, não, mas eu gosto mais disso, é por aí que eu vou. Mas você atuou na área ou não? Atuei. Eu fui farmacêutica por 2 anos e meio. Eu trabalhei como farmacêutica na Drogaria São Paulo, como farmacêutica, e foi ali que eu descobri que eu amava o varejo. Olha. Foi ali que eu falei, eu gosto do comercial. E foi ali que eu descobri que eu amava o mundo dos cosméticos também. E que daí eu fui fazer uma especialização em cosméticos, e daí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar na Granado. Trabalhei um tempo na Granado, e daí a L'Occitane apareceu na minha vida. Fui lá, fiquei um bom tempo trabalhando na L'Occitane, e depois eu saí um pouquinho. Fui trabalhar no mundo dos esportes também, numa marca maravilhosa que foi a Adidas, que eu amo de paixão. E voltei para o mundo dos cosméticos novamente. Mas cada uma das etapas que eu passei, eu fui adquirindo uma experiência. Então, foi muito válida. Porque tanto na Drogaria São Paulo, na Granado e na Adidas, eu tive uma parte comercial muito forte. Isso foi muito legal. E na L'Occitane eu tive a parte de marketing incrível. E agora eu faço parte do time de pessoas, que está sendo uma novidade para mim, de RH. Que até então eu não tive essa experiência dentro de toda a minha vivência profissional. E que para mim está sendo um mundo maravilhoso para eu descobrir. E só para reforçar que eu naturalmente já tinha o meu pé em time de pessoas e eu não sabia. Mas na real, eu costumo dizer, Tati, que algumas áreas não deveriam ser áreas, né? Porque assim, pessoas diz respeito a tudo. Todo mundo, numa né? organização. Tudo. A tudo. Departamento de pessoas, área de pessoas. Tudo são pessoas. Tudo assim são como hoje. Tudo é tecnologia. Sim. Assim como também diversidade deveria estar permeando toda a organização, né? Diretoria de inovação. Inovação. Inovação Tudo, tem né? que permear Todo mundo, tudo, cada rotina, né? Enfim. Agora, eu achei bárbara a sua trajetória, porque você tem saúde, você tem comercial, você tem marketing e você tem, enfim, desenvolvimento de pessoas. Ou seja, eu acho que é um bom blend aí
bom. né? É muito bom. Eu pego um pouquinho de cada coisa. É maravilhoso. Principalmente, assim, cada lugar que você passa realmente transporta coisas maravilhosas, né, pra gente, né? Então, você só vai ali no seu arquivo, nas suas pastinhas, colocando todos os recursos que você vai adquirindo. Então, eu acho que, com certeza, hoje, quando eu olho, eu sou muito grata por tudo isso que eu passei. Porque eu sei que cada lugar que eu passei, eu consegui pegar uma essência ou algum aprendizado valioso aí para minha carreira Por isso que profissional. tem bastante criatividade aí, tem bastante repertório. É verdade, a gente tem muito repertório. Mas é verdade, é verdade. Tati, queria uma última dica tua, porque muita gente que está assistindo a gente agora tem muita vontade de fazer treinamentos incríveis. Você falou do Canva, você falou, olha, não dá para... mas é aquela turma realmente que não tem condição de envelopar o treinamento e, às vezes, encontra resistência dentro do próprio RH ou o próprio cliente interno que fala assim, vamos fazer mais do mesmo, porque está funcionando, ou então não tem a verba. O que você pode dizer para essa turma que, às vezes, pensa em jogar a toalha e fala, cara, tô vendo a Tati e tá me dando arrepio, porque eu adoraria que meu chefe visse. Eles vão mandar o podcast da Tati para o chefe assistir, ver que funciona esse tipo de... Mas para aquela turma que não vai conseguir fazer com que o chefe assista, como é que você convence? Qual é o caminho para a gente impactar a vida das pessoas, mesmo sem grandes artifícios ou estratégias comerciais? Eu acho que entra naquilo que nós estávamos num bate-papo antes, que é o nosso BBF, o nosso básico bem feito. Né? Adoro, BBF, nosso gente. BBF, o nosso básico bem feito. Às vezes você não precisa ter uma roupagem maravilhosa, né? Acho que se você tiver um bom conteúdo, você estiver muito bem, isso é um ponto que a gente nunca fala, né? Você que trabalha com treinamento e aprendizagem, você precisa estar muito bem. Porque você é o que leva a mensagem. Então, se a sua energia estiver lá em cima, se você tiver todo o potencial para entregar criatividade na sua fala, na parte imaginativa, ou nos recursos que você encontrar ali dentro das suas possibilidades, você vai fazer acontecer. Né? E um outro ponto muito importante, a parte da apresentação, ela não precisa estar linda, maravilhosa. Ela só precisa estar efetiva. Então, se você encontrar os recursos essenciais para você levar as palavras que o seu público precisa ouvir, a mensagem que o seu público precisa ouvir e o essencial que ele precisa transitar, Está resolvido. já está resolvido. Faz com vontade. Faz com vontade. Com carinho. Põe com carinho, põe com energia, põe com motivação. Lembra que a gente estava falando que tudo é pessoas no final, então as pessoas que estão do outro lado estão parando para te ouvir. Isso. Então, dá o seu melhor. Faz valer. Faz valer a pena. Faz valer a pena para que ela sinta essa conexão com você. Porque, às vezes, o recurso que está por trás nem é algo que a pessoa está prestando atenção, gente. Ela tá de olho em você. Ela quer saber o que você tem para falar, o que você tem para passar para ela. Porque você conseguiu cativar, você conseguiu aterrissar realmente no que precisa ser feito. E daí as ferramentas que você fica pensando e tudo mais vai ser só um acessório. Só um acessório. Maravilhoso. Mas a mensagem, ela precisa estar muito, muito concisa. Eu acho muito verdadeiro isso que você traz. Porque dificilmente alguém vai se lembrar de um treinamento porque usou ferramenta A ou B, porque tinha tal recurso tecnológico A, B ou C. Mas uma frase, um conteúdo que faça sentido, que tenha conexão com alguma coisa que você precisa no seu dia a dia, isso sim vai ser inesquecível. E tudo que gera emoção, gera aprendizado. Né? Gera muito. A gente precisa marcar o mental da pessoa de alguma forma. E a maneira que você tem para marcar, eu acho que são alguns pontos estratégicos. Primeiro é a sua energia, a sua motivação, que é o que você vai conseguir levar todo mundo com você. Segundo, é o seu recurso de aprendizagem que você tem, ou seja, faz um texto, faz um PPT, faz um material simples, mas bem feito, efetivo. Isso é muito importante. Simples, gente, menos é mais. O objetivo, de fato, que a pessoa vai precisar usar, o quão tátil aquilo vai ser e mostra para a pessoa o resultado que ela vai obter com aquilo. Porque isso, às vezes, é uma falha nossa do aprendizado. A gente mostra o que precisa ser feito, mas a gente não fala o valor que aquilo vai agregar no final. Então, você precisa mostrar que tudo que você está propondo para ele é uma ferramenta que vai te levar onde você precisa, com resultados, com sucesso e principalmente aonde você deseja chegar. Então, se você faz essas etapas, por mais simples que seja, vai funcionar. Vai funcionar. Boa, Tati.
Bom. Que papo gostoso! Pena que esse negócio acaba, hein? Gente, Obrigada, passou rápido Tati. demais. Muito rápido. Rápido, né? Vamos continuar. Então, passou rápido mas demais, Obrigada por ter gente. dedicado esse tempo aí na sua Imagina. agenda tão Obrigado, corrida para estar aqui conosco Eu nesse que episódio. agradeço. Eu que Parabéns. agradeço. Muito legal. Parabéns pela sua carreira, parabéns Obrigada. por toda a história e parabéns por tanto impacto que você tem gerado nas pessoas. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que é muito válido a gente falar o quanto que a aprendizagem ela muda o ponteiro e quanto que a educação transforma a vida das pessoas. E não importa se eu estou falando de varejo, se eu estou falando de corporativo ou qualquer outro canal. Exato. É por meio da educação que você transforma. E eu acredito muito nisso. Claro que se você tiver uma pitada de cheiro, de perfume e de envelope, Ajuda, né? tudo fica mais gostoso. Tudo fica mais bonito, É né? verdade. Mas, obrigada por essa oportunidade pra gente poder compartilhar isso com outras pessoas. Acho que isso é que super agradece. válido. Muito obrigada. Obrigado, E Obrigada, por falar em compartilhar, aproveita, manda esse bate-papo delicioso, perfumado com a Tati pros seus amigos, pros seus inimigos, pros seus colegas de trabalho, pra concorrência, manda pra todo mundo, que esse bate-papo foi muito, muito gostoso. Adorei o BBF. Legal. Básico, bem feito. Um beijo e até semana que vem. Até semana que Beijo. vem. Fui! Tchau, tchau, gente.